Lourdes. Estou aqui hoje para apresentar para vocês, reviver, relembrar algumas receitas de bebidas ancestrais. Eu participei de um seminário em Salvador, um seminário gastronômico de bebidas ancestrais do Recôncavo Baiano. Foram várias semanas de trabalho e lá nós aprendemos e revivemos algumas receitas. O trabalho do seminário ele foi feito em cima de um livro chamado Arte Culinária da Bahia, de Manuel Quirino. Ele nasceu em 1823, era um escravo liberto, né? Ele foi escravo, mas foi liberto, e ele se tornou um escritor. E quando ele se formou na Universidade da Bahia, ele fez um trabalho, como a gente faz hoje, né? Um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso dele foi justamente esse resgate de algumas comidas, sobremesas, né? E algumas bebidas que eram praticadas nos terreiros pelos afro-brasileiros que tinham casas, terreiros no Recôncavo Baiano. O que me chamou a atenção nesse seminário foi que, além da expectativa que eu estava sobre conhecer algumas coisas que não é praticada aqui no Rio de Janeiro, foi o que eu imaginei, foi justamente reconhecer a unidade do nosso povo, a unidade com que a gente se mostra, com que a gente pratica, independente do terreiro ser em qualquer parte do país. Algumas comidas, vatapá, caruru, o efó, os doces como o doce de caju, doce de banana, né? Licores, todos eles são com a mesma base, né? Que é as folhas. No caso do caruru, você pode fazer caruru de quiabo, você pode fazer um caruru, até aqui no Rio a gente conhece como caruru azedo, né? E você pode fazer o xinxim de galinha, você pode fazer de peixe defumado, você pode fazer xixi de bode. Tudo que acontece no mesmo terreiro em Salvador, ou no Recôncavo Baiano, ou no nosso recôncavo, que aqui também nós temos o recôncavo, que é o recôncavo da Guanabara, que é o espaço de Itaboraí, Porto das Caixas, a nossa área Rio Bonito, também chamado de recôncavo da Guanabara. Na verdade, o nosso povo, ele sempre esteve presente e sempre esteve configurado, sempre esteve confirmando a sua identidade através principalmente da culinária. A culinária de terreiro, na verdade a culinária de terreiro, ela não é popular. A culinária, a gastronomia do terreiro, ela é exclusivamente afrodescendente. Ela saiu do terreiro para a sociedade. Isso aconteceu com a comida, que é o caso da feijoada, que é o caso da canjiquinha, que é o caso do acarajé. Ela saiu do terreiro para a sociedade, porque os negros gigantes precisavam produzir alguma coisa. Então aquilo que eles produziam, eles vendiam. É o caso das bebidas, né? É o caso das bebidas e das comidas, da roupa, de várias coisas. Então hoje eu trouxe para vocês as bebidas tradicionais que já existem desde que os africanos chegaram ao Brasil. E ele faz parte dos terreiros. Alguns terreiros mantêm essa tradição de servir essas bebidas, outros não. E eu, como outras iás de terreiro, estamos fazendo um resgate dessas receitas.
E o Senac Pelourinho, que eu participei lá desse seminário, ele resgatou essas receitas. Algumas receitas não foram possíveis de ser feitas porque não existia mais o elemento, né? Por exemplo, o efó, nós fazemos aqui no Rio, especificamente no Olubagé, na maioria das casas de tradição nagô, faz o efó com taioba ou com qualquer outra folha. No recôncavo ou nas receitas tradicionais de mais de 300 anos, foi reconhecido o efó de espinafre, o efó de couve, o efó de bertalha, que muita gente usa, né, para orixá dentro do terreiro, mas também usa na sua comida do dia a dia, né? Então, o que eu reconheci, que me chamou a atenção, o que eu reconheci nesse seminário, foi justamente que nós de terreiro mantemos a nossa tradição, da nossa cultura, através da gastronomia, da bebida, que é o caso do aruá, por exemplo, ou do aluá, que alguns fazem com abacaxi. Ainda somos povo de terreiro afrodescendente e mantemos a nossa tradição e a nossa cultura. Então é importante que você ou outras pessoas que tenham esse conhecimento, que repassem. A intenção dessa oficina não é ensinar. A intenção dessa oficina é mostrar o quanto é importante a nossa cultura, a nossa gastronomia, a nossa roupa, porque nós somos um povo, né? E um povo, ele vai além da etnia, né? Ele vai além de simplesmente a cor da pele, ele vai além disso. Então a gastronomia, a roupa, as danças, não é só uma questão de religiosidade, mas uma questão de identidade. A maioria das bebidas que eu aprendi lá, nessa oficina que eu participei lá no Senac, elas não contêm álcool, exceto os licores, né? Que não é feito com álcool, é feito com cachaça, né? Então, a maioria das bebidas não contém álcool. Hoje eu trouxe para vocês um coquetel de melancia, desenvolvido pelo Senac. Por que de melancia? Inclusive eu fiquei até abismada com uma coisa que eu talvez tenha esquecido. A melancia, ela é tradicionalmente uma fruta africana. Ela não é como o melão, nada disso. Ela é uma fruta africana, né? Então, o desenvolvimento da fruta aqui, a participação da fruta em nossa culinária, se deve também aos africanos que chegaram aqui, os afrodescendentes que mais tiveram. Então, eu trouxe um coquetel de melancia, que eu aprendi numa oficina lá, e o afurá, que é uma bebida feita com o acaçá de leite. Você pode fazer com o acaçá de leite ou você pode fazer com o acaçá que eles chamam de insosso, né? Que a gente chama o acaçá comum e o acaçá de leite, aqui no Rio. Mas são bebidas refrescantes, né? E elas têm um segredinho que eu vou mostrar para vocês durante o período que eu estiver fazendo. Então vamos começar com o coquetel de melancia, que é um espetáculo, uma coisa maravilhosa. Eu nem sou chegada na melancia, mas é muito gostoso, com o jeito com que a gente vai fazer. Dentro da receita, tudo é pilado. Aqui já colocamos a melancia, né? Agora nós vamos colocar aqui o gengibre, que eu cortei espelhado, assim, no estilinho. Mais ou menos umas 6 espelhadas, tá? De melancia. E vamos colocar para fazer 1 litro, você coloca 3 xícaras de água,
uma de água de coco. De água de coco. Aí. Como eu disse, né? Antigamente você pilava, agora você faz a bebida contemporânea, você faz com bebida, você bate bem. Tem que bater bem, porque a gengibre tem uma palha muito enjoada. Então, se você não bater bem, se você não bater bem, o que acontece? Fica um vestígio muito grande de gengibre. Uma coisa, essa receita ela tem 3 formas de adoçar. Você pode adoçar com rapadura, que você, né, desmancha a rapadura. Você pode dissolver ela em calda ou usar assim. Você pode usar o açúcar branco, fazer uma calda branca bem rala, ou você pode usar mel. Eu fiz a opção de rapadura, né? Aqui tem 400 gramas. Vou botar mais ou menos umas 100 gramas, para não ficar muito doce de rapadura. Também tem um segredinho nessa receita. Toda receita tradicional que eu encontrei nesse livro do Manuel Quirino, ele coloca para 1 litro 2 colherzinhas de água de flor de laranjeira, que é muito difícil de encontrar. Aqui no meu município eu não encontrei lugar nenhum, tive que encomendar. Na internet tem 2 litros, 3 litros, você pode comprar. E limão. Tá? Uma bandinha de limão. Esse limão comum, né? Não é galego, essas coisas todas. Então vamos lá. Mais uma vez a gente vai bater. Aqui eu já tenho ele um pouquinho mais gelado, porque é um coquetel, né? Um coquetel quente fica difícil. Então eu tenho ele aqui adoçado já, com uma cor bem bonita, né? E vou colocar o limão, porque o limão tem que ser... Se você fizer antes, você tem que colocar o limão na hora de servir, né? Você caprichar no gengibre, você vai ter uma bebida puxadinha no gengibre, né? E aí está o nosso coquetel de melancia, tá? Vou chamar aqui umas pessoas para provar. Esse aqui tem um limão, ele é bem puxadinho. Cheiroso. Cheiroso por quê? Por causa da água de flor de laranjeira. Quando você bota a água de flor de laranjeira, além do paladar, porque ele acalma, a água de flor de laranjeira para quem conhece, mas também tem um cheiro maravilhoso. Puxadinho no gengibre. Puxadinho. Mas gostoso, com certeza. Esse é o de melancia. Delícia. Você pode botar, também existe a possibilidade de você fazer ele sem gengibre, tá? Você coloca tudo, mas você não coloca o gengibre. Bem geladinho, ele fica espumante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele fica espumante. Ele fica bem espumante. Aqui, ó.
vendo? Tá vendo? E ele faz essa cor maravilhosa, geladíssimo, um espetáculo. E não contém álcool, né? A única dificuldade dele é a flor de laranjeira, como eu falei, que tem essa dificuldade, porque a gente não encontra lugar algum. Agora nós vamos preparar a bebida, que a base da bebida é o acaçar. Você pode fazer com acaçar insosso ou acaçar de leite. Aqui nós temos o acaçar, tá? E dentro aqui eu já coloquei 3 acaçais, tá? A bebida leva o leite de coco, são 2 xícaras de leite de coco, tá? O tempero para ele, você pode usar 3 bases para temperar, ou o mel, a rapadura ou a calda branca de açúcar. Então eu vou usar a rapadura. Mais ou menos umas 4 colheres de sopa de rapadura ralada ou picada, tá? Uma xícara de água de coco. A água de flor de laranjeira é opcional, mas ela tem que ser usada bem pouquinha, no máximo 1 colher de sopa, tá? De água de flor de laranjeira. Vamos bater, dá mais ou menos 1 litro, tá? Essa receita, ela pode ser usada também com leite de coco, né? Desse que você pode comprar no mercado. Você não necessariamente você não precisa fazer o leite de coco artesanal. Você pode comprar o leite de coco no supermercado, tá? Aqui eu fiz a opção de fazer o leite de coco, que eu usei no acaçar de leite e estou usando também na receita. Mais uma orientação. Você pode, se você fizer com a rapadura, ele vai ter uma textura diferente do que se você usar com a calda branca, né? Você vai ter o leite de coco, você vai ter a água de coco e vai ter a calda branca. Ele vai ter uma textura diferenciada, porque a calda branca é bem ralinha, né? Para temperar. Então ele vai ter uma textura e uma cor diferente. Mas o paladar vai depender de cada um, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui pronto a calda branca e o outro com a rapadura. Minha provadora oficial. Ele é consistente. É, diferente. Muito bom. E esse aqui é com a calda branca. Bem gostoso. Gostoso. Diferença é só a cor. Sim, fica com uma cor diferente do que a rapadura. E a rapadura fica mais consistente. Mais consistente. Todas essas receitas são receitas que usadas normalmente, eram usadas normalmente pelos afrodescendentes, porque eles não dispunham de outro tipo de bebida, né? São bebidas que são utilizados elementos do terreiro, né? Que são próprios do nosso povo, e isso fazia com que eles tivessem opções mil, porque dentro desses ingredientes você pode variar,
Você pode fazer com caju, em vez de melancia. Você pode fazer com acaçá insosso, onde você leva o mel. Seria só o acaçá, o mel e o leite, sem ser leite de coco. Também você pode utilizar. Então, você tem uma variação muito grande dentro dos mesmos elementos. O nosso povo, ele precisa reconhecer e conhecer a nossa identidade e toda essa história gastronômica que nós temos, ela nos traz, nos lembra e confirma a identidade do nosso povo, que nem só de batuque a gente vive também da questão alimentar. Todos eram bem alimentados, todos são alimentados com os alimentos do terreiro. Dentro do terreiro tudo é aproveitado, né? Para alimentar o povo, para alimentar as crianças, os idosos. Então, tudo é importante e é necessário. Muito obrigada.
história nessa casa aqui. Que na verdade não começou aqui, começou lá em cima em Tiradentes, onde Dona Nilza morava. E é em São Gonçalo, tá? É um bairro chamado ali Jardim Tiradentes. Minha sogra começou ali, justamente nesse bairro, né? E ela começou a trabalhar muito, foi quando ela já estava dona de 14 anos, lá em Campo Grande. O meu pai de santo, Francisco de Iemanjá, certo? E foi aí que começou toda essa história, toda a trajetória. Quando ela foi dar a obrigação dela de 14, quando ela voltou, já veio, iniciando os trabalhos e tudo, para poder abrir a casa dela. Essa casa, Ireia Chão Falarê, foi aberta com os filhos dela mesmo. Ela gosta tanto de orixá, e disseram para ela, mas você vai abrir sua casa com o primeiro barco sendo seus filhos? Ela falou assim, mas eu acredito em orixá, vou abrir porque existe uma leve história que todo bom dono de uma casa não fica na casa, né? Aí ela falou assim, mas eu gosto tanto de orixá que eu vou abrir sim minha casa com meus primeiros filhos. Tanto é que o dono dessa casa, o dono da casa, que também é meu cunhado, meu primo Momô, a Dofanitinha dele, irmã dele, Vânia de Oxum. Aí depois tem a Fomutinha, Georgina de Iemanjá, Fomo de Iemanjá, Alberto, e Fomutinha de Iemanjá, foram 4. Era um barco de Momô, Oxum e 2 Iemanjá. Certo? E eu estava recente da minha obrigação de 7. Olha só, foi assim um tumulto geral. A gente vinha para cá trabalhar, não tinha nada disso aqui. Nada. Só o campo. A gente vinha para cá, aí ficava olhando, trabalhando direto, né? É muito trabalho antes, durante e depois, certo? Aí para distrair, a nossa distração era ficar olhando o campo. Porque ainda não tinha um muro ali, né? Então a gente ficava. Bom, para você ter uma ideia, eu estava criando esse barco, não tinha isso aqui agora, hoje é luxo. Era eu e minha mãe pequena, minha mãe Cristina, de Nanã, porque como eu ainda não tinha criado o barco nenhum, minha mãe Cristina que me botou nisso, criando esse barco. Então Ensinou, foi botou nisso, não. Ensinou. Me botou nisso. Aí fica aquele tumulto, é acordar 4 horas da manhã, 4 pessoas recolhidas. A nossa distração, gente, por incrível que pareça, era sentar ali, tinha um banco, de um lado a bacia aqui, do lado outra bacia aqui, eu e minha mãe pequena lavando a roupa. Então ali a gente se distraía. Lavando a roupa do Isiaô, botando para secar e olhava, ficava olhando ali, aí o cão, final de semana, a beleza, domingo, aquilo fazia a gente criar mais vontade.